Olá pessoal, hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa experiência em projetos de paisagismo para habitação de interesse social. Na parte 1, nós falamos da minha experiência enquanto professor trabalhando nesse setor, mostramos o conceito de paisagismo que a gente usava nos projetos do BNH e depois nos projetos Singapura, que nós fizemos vários deles. E esse vídeo chamou muito a atenção, teve muitas visualizações e gerou muitos questionamentos também. Muita gente me perguntou, olha Budi, como é que você trabalha para vários bolsos, para várias classes sociais, você não tem preferência para essa ou para aquela? E eu digo sempre não, porque para mim eu estou sempre trabalhando para as pessoas. Não interessa quanto poder aquisitivo eles tenham ou não. Claro que eu tenho sempre que adequar aos orçamentos. De uma certa forma, se eu trabalho um empreendimento de alto luxo, eu posso especificar granitos caros, sei que tem uma mão de obra boa que vai fazer um bom serviço. Agora, se eu tenho que trabalhar com cimentado, eu sei que ali a gente vai ter problemas, não apenas do material, mas também de mão de obra. Então, a gente precisa fazer de uma forma já imaginando que a obra, pelo menos a obra civil, vai ficar razoável, mas não vai ficar aquela maravilha, aquela perfeição. Então os detalhes não podem ser muito complicados, as coisas têm que ser de uma forma mais monolítica, mais simples de execução. E a vegetação, a gente precisa pensar também em plantas muito rústicas. E muita gente diz, então a gente usa vegetação nativa, que as plantas já estão acostumadas a esse bioma e tudo bem. Mas o problema é que às vezes esse solo já foi tão mudado, já foi tão revolvido, já foi tão mexido, a quantidade de prédios, aquele calor incidente. Então, de uma certa forma, o clima, ali a temperatura, a radiação já foi alterada. A gente precisa ter muito cuidado, principalmente com a compactação do solo, porque muitas vezes abre uma covazinha pequena num solo bastante compactado e ali a planta fica como se fosse num vaso, pior, num vaso sem drenagem. Então fica aquela planta esturricada e quando chove entra água e alaga tudo. Então você tem dois extremos, alta seca e alta quantidade de água em determinados períodos. Agora, eu vejo o paisagismo de uma forma mais ampla, construindo lugares para as pessoas se encontrarem, para as pessoas se relacionarem, para as pessoas fazerem exercícios, para as pessoas se divertirem, para as pessoas fazerem esportes, para que haja recreação, as pessoas poderem andar com os cachorros, você brincar com seus filhos, até porque a gente sabe que essas habitações são bastante reduzidas. Então é fundamental que você tenha um escape, que você tenha uma área externa. Eu tenho visto muitos empreendimentos com aquelas casinhas todas grudadas, com aqueles predinhos todos juntos e de repente um baita de um parque, uma baita de uma praça longe de todo mundo. O verde tem que estar aqui, o lazer tem que estar na frente da minha casa. Mas como eu faço isso? Fazendo parques lineares, fazendo coisas mais estreitas, mais longas, que abrace, que fique no meio de todas essas habitações, ou seja, que esteja muito mais presente na minha vida. Não adianta nada eu ter um parque enorme se ele está longe da minha casa, se é difícil meu filho ir lá brincar, enfim. É preciso a gente pensar na escala humana, pensar na dignidade, pensar no aconchego, pensar em estar abraçado pela natureza. E isso independe de bolso, isso independe de classe social. Bem, mas hoje a gente vai mostrar dois cases bem bacanas. E o primeiro me chegou de uma forma muito inusitada, que eu quero contar aqui para vocês. Foi um projeto desenvolvido para o CDHU. Bem, eu estava na inauguração da Praça Vitor Civita, olha que legal, e ali eu encontrei o Lair Krahenburg. Lair era presidente do CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento da Habitação do Estado de São Paulo. E ele me falou, Budi, eu sei que você trabalha com paisagismo e eu queria que você me ajudasse. Olha, primeiro que os nossos empreendimentos estão muito áridos, é um monte de concreto, um monte de predinho, isso a gente sabe que não é legal.
Mas tem uma coisa que me dói muito. Os prédios a gente entrega todos pintadinhos, bonitinhos, mas 2, 3 anos depois, essa pintura já está deteriorada, o pessoal começa a pichar, vira realmente uma coisa horrorosa e ninguém gosta de morar numa coisa feia. O que você poderia fazer para a gente? E aí eu fiquei pensando como o paisagismo poderia ajudar nesse processo. E aí eu falei com o Felipe, meu filho, e a gente ficou olhando as construções que tinham na cidade, cobertas com unha de gato, com partenociços. E é legal porque quando a gente está com uma preocupação na cabeça, quando a gente tem um desafio, a gente começa a achar coisas que normalmente a gente não via, mesmo num caminho que você passe ali todo dia. E aí ele me falou, eu achei o edifício São Carlos, que fica ali em frente ao Ibirapuera, é um predinho bem bacana, aliás é objeto de desejo de muita gente morar ali, gente bacana morar ali, e ele tem mais ou menos a mesma volumetria dos edifícios, dos predinhos do CDHU. Então a gente vai poder montar um slide sensacional comparando ali os prédios do CDHU com o edifício São Carlos. E assim foi feito. Ele fez essa montagem e fomos então fazer uma reunião com o Lair. Nessa reunião nós dissemos, olha Lair, trouxemos a solução que você precisava. Nós vamos plantar essa falsa-vinha nos predinhos, pois quando começar a decomposição da pintura dos edifícios, a era já vai subir, então uma coisa vai compensar a outra. Quer dizer, enquanto uma vai se degradando, a outra vai se colocando, vai crescendo, vai tomando conta. E acho que a gente vai conseguir um ótimo resultado. E aí ele olhou para a gente e falou, nossa, mas isso é muito sofisticado. E nós falamos para ele, poxa, mas não é isso que você queria? Você não quer uma coisa bacana, uma coisa digna? É isso que nós estamos trazendo para você. Ah, mas isso é muito caro. Aí nós dissemos, mas para você que tem um monte de horto aí espalhado pelo estado de São Paulo inteiro, isso não vai te custar nada. Aliás, se você quiser ir até o Ceasa e comprar umas mudinhas, não deve ser mais do que R$10 cada uma. E nós falamos, vai ter até um presente, porque é o seguinte, quando tiver calor, é a época que a era está toda folhada e vai proteger, então vai refrescar as habitações. Pelo contrário, no inverno, quando está frio, as folhas da era caem e o sol bate aquecendo então a moradia. Ou seja, você vai levar um ar-condicionado de graça, de brinde. Ele adorou a ideia, não só adorou, como nos contratou para fazer aí um trabalho espetacular que a gente fez durante um bom tempo junto ao CDHU. O trabalho que a gente fez incluía o detalhamento de elementos da área externa, porque isso é mais caro e era muito importante quando eles licitassem, eles já saberem o budget, o orçamento de quanto custaria cada um daqueles elementos. Então, em determinado conjunto, poderia ter um salão de festas ou não, poderia ter 2 ou 3 churrasqueiras, aí dependendo, poderia ter um playground esse ou aquele modelo, ou seja, em função da quantidade de pessoas, ele poderia gastar mais ou gastar menos. E foi assim, então, que a gente fez esse caderno de detalhes que eu estou mostrando agora para vocês. A gente detalhava todos os playgrounds com medidas, especificações, outro playground, esse mais linear para espaços mais estreitos, brinquedos como o Spiroball, as quadras com as suas dimensões, as suas especificações técnicas, inclusive o detalhamento dos equipamentos móveis dessa quadra, como vocês estão vendo aqui, uma trave totalmente detalhada. E olha que o CDHU é destinado para pessoas de 0 a 3 salários mínimos, ou seja, pessoas que não têm a mínima renda. Continuando a trajetória, eu quero mostrar o último trabalho, que é uma implantação de edifícios. Aqui o terreno era muito particular. Uma antiga pedreira desativada deixava então um platô relativamente plano, mas ele era cercado por paredões que já estavam tomados ali por vegetação, algumas águas escorrendo, samambaias. Negócio lindo, 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 lindo.
E o projeto urbanístico que a gente viu era simplesmente um predinho do lado do outro, tradicional, como todo mundo faz. E aí nós conversamos com os proprietários, com os arquitetos e mudamos essa implantação, fazendo uma implantação seguindo o percurso. Então, esse desenho, por incrível que pareça, acabou parecendo uma margarida. Ali primeiro a gente tem uma área comercial, que seria o galhinho da margarida. Você entra nessa avenida, que é esse galho, chega no miolo, que seria a praça central de todos esses prédios, e as ruas são radiais a esse miolo, fazendo então como se fossem pétalas, e nessas pétalas a gente implantava os edifícios, permitindo para quem estivesse na praça e quem estivesse andando nas ruas, dirigindo-se à sua habitação, pudesse ver a beleza daqueles paredões. Olha que bacana! E ali tinha uma área um pouco mais declivosa, próximo também a essa praça central, que a gente destinou então para o clube, porque para colocar prédios era bastante complicado, mas para colocar uma sede, uma piscina, enfim, playgrounds, era uma coisa totalmente viável. Os proprietários adoraram a solução, mas infelizmente isso não saiu do papel. O que não significa que a gente trabalhou de forma muito bacana, com todo foco, com todo entusiasmo, acreditando sim que aquilo melhoraria a vida das pessoas. E aguarde, vamos falar do Plano 100, vamos falar do Plano Melhor, vamos falar do Vila Flora e tantos outros projetos que a gente desenvolveu posteriormente. E quero convidá-los a se inscrever no nosso canal. Nós já passamos os 10 mil inscritos e se você gosta de arquitetura paisagística e trabalhar com espaço, essas bolhas maravilhosas para as pessoas viverem de uma forma mais interessante, acompanhe a gente, porque a toda semana a gente tem um conteúdo novo. Tá? Então eu me despeço e deixo aqui meu grande abraço para todos vocês.